Bom dia, bom dia, bom dia, preciosos do Rei Jesus. Bom dia com meu primeiro inegociável, o pão antes do pão. E nós estamos numa série maravilhosa aqui no canal do YouTube, estudando os Salmos. E hoje eu vou falar de um salmista que estava em crise. Eu vou falar de um salmista que ele olhou para a vida do ímpio, ele olhou para a prosperidade do rico e ele quase caiu, ele quase desfaleceu o seu coração. Já sabe de quem eu vou falar? Eu vou falar de Asaf. Salmos, capítulo de número 73, o versos 13. Olha o que diz o versos 13. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha só o que o salmista aqui acaba de dizer. Ele diz que foi inútil manter o coração dele limpo, que foi inútil ele manter o coração dele puro. Por que ele falou isso? Porque ele estava observando a vida do ímpio. Ele estava observando a prosperidade do ímpio. Quem sabe, eu quero fazer aqui uma conjectura, que ele olhou para a vida do ímpio e viu a casona que o ímpio tem, o carrão que ele tem, os filhos todos bonitos, todos em escola particular, todos com saúde. E quem sabe ele olhou para a casinha dele, era tão simples. Quem sabe ele olhou para os filhos deles e eles não tinham brinquedo importado. Quem sabe Asaf olhou para a sua situação e viu que não era uma situação tão próspera como a do ímpio. E aí ele tomou uma decisão, ele entrou em crise emocional. E aí ele diz, foi em vão, certamente, ele tinha certeza, ele diz, certamente foi em vão, foi inútil manter o meu coração limpo. Ele olhando para a vida do outro, olhando para a grama verde do outro, ele diz, certamente foi inútil eu manter o meu coração puro, íntegro, limpo, honesto. Até que um dia o Senhor o chamou para o lugar secreto. Até que um dia o Senhor o chamou para o santuário e ele entrou. Quando ele entrou no santuário, o Senhor mostrou coisas para ele inefáveis. E o Senhor mostrou o fim de todas as coisas. Asaf estava olhando aquilo que humanamente o seu olho podia olhar. Mas ele servia um Deus que estava lá no futuro dele e mostrando tudo que ele poderia alcançar. O Salmo 73 nos revela a crise de fé. Quem nunca? A crise de fé de Asaf, ao observar a prosperidade do homem mau. Ele quase tropeça ao comparar a sua vida íntegra, a sua vida justa, a sua vida de fidelidade a Deus com a infidelidade do homem. E ele quis comparar a vida dele, uma vida de segurança, uma vida de caminhar com Deus, com uma vida de quem vivia longe de Deus, longe da presença de Deus, longe da Bíblia, dos princípios que tem nesse manual. Mas ele quis se comparar com essas pessoas. E o seu pé quase escorregou, ele quase veio a desfalecer. Os seus olhos estavam naquele momento focados no presente, na aparência momentânea. Quem nunca esteve nesse lugar? Quem nunca teve essa crise? Quem nunca? Quem nunca teve, atire a primeira pedra. Bem, eu já. Mas tudo isso mudou. O cenário agora muda
quando ele resolve ir à casa de Deus, quando ele resolve entrar no santuário do Senhor e lá ele começa a adorar. E ele começa a orar, e eu quero acreditar que ele faz orações líquidas, ele chora, e quem sabe ele começa mesmo dizendo: ah, Deus, foi em vão, foi inútil ser tão justo, ser tão generoso, ser tão bondoso, ser tão doador, ajudar tanto na tua obra, e estar dessa maneira. Aí ele vai à casa do Senhor, e tudo muda quando ele entra no santuário. Quando ele entra na presença do Abba Pai. Sua visão agora é alinhada com o quê? Com o céu. E ele passa a enxergar o quê? O fim dos ímpios. Ele agora tem uma visão celeste e ele passa a enxergar o fim dos ímpios, que a prosperidade do ímpio, que a fama do ímpio, que o deslumbre deles são passageiro, e que então eles vivem mesmo em um terreno escorregadio, que hoje eles podem ter muito e eles podem passar a vida toda tendo muito, mas se eles não se converterem ao Javé, ao Deus de Israel, eles não vão viver com Deus, eles vão perecer. Então ele entendeu isso, que os ímpios estão em um lugar escorregadio. E quando ele descobre isso, ele vê que o maior tesouro não são os ricos que têm, que o maior tesouro, o maior milagre e a maior herança é para nós, filhos e filhas de Deus. E aí ele diz, enquanto isso, ele descobre que o tesouro, que o maior tesouro que o crente tem é ser filho de Deus, é servir a Deus, é adorar a Deus. Ele entende que é isso que o sustenta, que é isso que o positiva, que é isso que o fortalece. E aí o Salmo agora termina com algo tremendo. O Salmo começa com uma crise. O Salmo começa com um homem questionando. O Salmo começa com um homem arrependido de ser bom, de ser íntegro, de ser justo, de temer a Deus, porque ele comparou. As comparações. Mulher, cuidado com o que você tem comparado. Nós olhamos muitas vezes a vida das pessoas pelo Instagram, e lá é tudo tão lindo, lá é tudo tão perfeito, na verdade, minhas amigas. Lá nós postamos a nossa melhor roupa, lá nós postamos quando o cabelo tá pelo menos pintado, né, sem cabelo branco. Lá nós postamos quando a gente sai e toma aquele chá delicioso, aquela comidinha gostosa. Lá a gente posta quando a gente está feliz. Eu pelo menos posto as minhas alegrias e quando eu estou feliz. E quando eu estou bonita, claro. Mas a vida real é tão diferente, né? Ninguém posta quando tá chorando, ninguém posta o lugar secreto, ninguém posta quando tá em crise, ninguém posta quando tá olhando para a vida do ímpio e dizendo: ele tem um carrão, que casão, hein? Marido bonitão, hein? Os filhos, nossa, olha o emprego. A gente não posta as nossas crises. Mas o salmista Asaf, ele começou falando das suas crises, postando, escrevendo as suas crises. Mas depois ele postou algo tremendo. Ele terminou o salmo termina com uma declaração poderosa. E sabe qual foi a declaração poderosa? Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Oh, maravilha! Sabe o que ele entendeu? Depois de tudo isso, depois que as escamas caíram, e eu quero ser boca de Deus, que todas as escamas venham cair hoje da sua vida, que você pare de ficar comparando a sua vida como Asaf comparou, e que você venha ter um coração grato e se alegrar e engrandecer de Deus e de tudo que Deus tem feito
para você. Ele então agora, depois que ele entra, que Deus mostra que o caminho do ímpio é escorregadio, o fim deles, infelizmente, se eles não quiserem o Senhor e não se converter, será o inferno. E aí ele vê que ele estava totalmente errado. E ele termina assim: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. A verdadeira segurança não está na circunstância, mas na comunhão com o Senhor. Ele entendeu esse princípio. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Ele entendeu que a verdadeira segurança não está na finança, não está no seu carro novo, não está na sua vida de prosperidade. Mesmo que você pode ter tudo isso, sim. E o melhor dessa terra é para mim e para você. Mas que isso não tome o seu coração, que isso não faça você comparar a sua vida com a vida de mais ninguém. Então ele finaliza dizendo: quanto a mim, bom é estar com o Senhor, perto de Deus, na casa de Deus, no lugar secreto, na morada do Altíssimo. Então eu quero liberar, para finalizar, uma pérola, que eu quero que você leve essa pérola e carregue ela pro resto da sua vida. E a pérola é: quando andamos de mão dadas com a Sofia, quando andamos com a sabedoria, não decidimos nada pela aparência do momento, mas pela revelação do futuro. Ei, uma mulher que caminha de mãos dadas com a sabedoria, ela não vive a vida momentânea, mas ela vive uma vida pensando e acreditando no seu futuro, porque ela não anda pelo que ela vê, ela anda pela sua fé em Deus. Amém? A Sofia nos ensina que nem todo, escute isso, mais uma pérola, a segunda pérola. A sabedoria de Deus, a Sofia, ela ensina que nem toda prosperidade é bênção e que o fim, escute isso, e que o fim revela aquilo que o início tentou esconder. Uau! Essa palavra, o ápice, tudo, o resuminho do Salmo 73 é isso. É que um homem que anda, uma mulher que anda olhando para os céus, crendo na promessa de Deus, ele prospera. Porque ele não acredita naquilo que ele vê, mas ele acredita naquilo que Deus está preparando para ele. Então a Sofia nos ensina que nem toda prosperidade é bênção e que o fim revela aquilo que o início tentou esconder. Ei, o fim revela o que o início tentou esconder. A sua vida não acabou. Não finalizou ainda para você, então calma, porque o fim vai revelar tudo que Deus tem para a sua vida. Quem caminha com Deus não inveja o caminho do ímpio, porque já conhece o final da história. E qual é o final da história? Salvação. Qual é o final da história? Morar para sempre. Aleluia. Voltar para a nossa verdadeira casa e morar para sempre com o nosso Pai, com o Pai eterno. Eu quero orar com você. Eu quero te pedir a confiar na sabedoria divina de Deus e acreditar na provisão. Não andar pelo seu próprio coração, mas andar por fé. E andar por fé é olhar para a circunstância e dizer: meu Deus, tem tudo para dar errado. Aparentemente parece que não vai dar certo, mas eu coloco nas suas mãos e eu confio em ti. Senhor, que nesta manhã de segunda-feira o Senhor possa nos alinhar
a tua vontade. O Senhor venha nos prosperar. O Senhor venha nos abençoar. E o Senhor venha nos ensinar a não viver uma vida de comparação, mas de gratidão, acreditando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Porque quando vivemos uma vida de propósito, o Senhor nos garante a vitória. Quem sabe era tudo que você precisava ouvir nesta manhã. Beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira com